Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária. Hoje então, para darmos início às nossas análises a respeito do gênero conto, que está incluído entre os gêneros narrativos que foram apresentados no vídeo passado. Então, se você não assistiu ao vídeo sobre os gêneros narrativos, por favor faça antes de assistir a este, ok? Da mesma forma, eu peço que vocês leiam, isso pode ser depois, o capítulo que deixei lá no Classroom da Teoria do Conto, da professora Nadia Gottlieb, uma ex-professora da USP, que esteve inclusive aqui em Ponta Grossa na abertura do CIEL, aí, de um dos CIEs aí, do passado, que é o nosso maior evento do Departamento de Letras na área de Linguística e Literatura. E fica aqui então a minha indicação expressa da leitura do capítulo, ou antes ou depois da visualização do vídeo sobre os gêneros narrativos. Sendo assim, pessoal, se vocês prestarem atenção lá no texto da Nadia Gottlieb, vocês vão ver que ela começa e ela cita muito, especialmente Edgar Allan Poe, Julio Cortázar e Anton Chekhov, que é começando pelo último lá, o escritor russo, contista russo, no meio o escritor argentino de origem belga e iniciando por Edgar Allan Poe, um grande escritor, poeta e contista norte-americano. Sendo assim, pessoal, comecemos pelas definições mais elementares, ok? Para que fique mais fácil o seu desdobramento, ok? O que define fundamentalmente um conto é a sua brevidade, nisso não há grande novidade. A questão é como a brevidade essencial desse gênero afeta todos os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa que foram vistos no vídeo passado, fundamentalmente conflito, tempo, espaço, personagens, tudo isso sendo trazido pela figura de um narrador. Todos esses elementos básicos de toda e qualquer narrativa são drasticamente afetados uma vez que o gênero em questão, o conto, é breve, tem uma curta extensão. E a gente está falando de número de páginas aqui fundamentalmente, ok? Levando isso em consideração, o que o Edgar Allan Poe diz? E ele diz isso onde? Ele diz num ensaio, que na minha edição está nesse livro aqui, e que eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje. Ele diz num ensaio chamado A Filosofia da Composição, em que ele analisa, ele diz como que ele compôs um poema muito famoso chamado O Corvo. Não sei se você já conhece. Se não conhece, por favor, pesquise. Machado de Assis traduziu O Corvo, inclusive. Fernando Pessoa traduziu O Corvo, para vocês terem uma noção da importância desse poema para a literatura ocidental. Ele diz, e ele é muito aristotélico nisso, que quando ele está fazendo uma composição, nas primeiras linhas, nesse caso, nos primeiros versos, ele já tem em mente como ele vai terminar essa história, ok? Sendo assim, ele diz, nas primeiras linhas eu já estou apontando para o epílogo. Por que isso? Para que todos os elementos causais, o princípio de causalidade tão aristotélico, e ele fala em causalidade, inclusive nesse ensaio, Filosofia da Composição, para que todos os elementos causais possam culminar de modo coerente e coeso lá no final. Ou seja, nada pode ser desperdiçado em um conto. E por isso que é valiosa essa filosofia da composição do Edgar Allan Poe, e por isso que a Nadia Gottlieb cita tanto o Edgar Allan Poe, que, ademais de um excelente poeta, foi também um formidável contista e um teórico muito bom do próprio gênero conto. Sendo assim, pessoal, levem isso em consideração, Há muitos escritores e escritoras também que me assistem nesse momento. Levem isso em consideração no momento de uma composição de uma obra literária, no início, na introdução, já vislumbrar o epílogo, como diz o próprio Edgar Allan Poe. Por que isso é aristotélico? Lembre-se bem lá, eu apontei várias vezes, inclusive nas aulas ao vivo fiz isso, talvez até com uma incidência acima do comum, para a questão das três unidades do teatro antigo, em especial das tragédias, segundo Aristóteles lá, como está na Poética. A unidade de tempo, de espaço e de ação. Edgar Allan Poe fala em unidade de efeito, que é como começa o texto da professora Nádia. Unidade de efeito por quê? Porque tendo toda essa coerência interna no texto, esses três elementos fundamentais culminam na unidade do efeito. E ele vai dizer, é fundamental então que essa intenção autoral, notem bem, asterisco nesse primeiro ponto aqui, a figura do autor na teoria literária é mais complexa do que isso que eu vou explicar agora, do que possa transparecer nesse momento, ok?
Vou tratar disso em outra aula, a respeito da figura do autor, ok? Mas para Edgar Allan Poe, para a nossa aula nesse momento, pensemos numa figura aqui que escreveu algo com determinada intenção, ok? Se essa intenção existe ou não, é um outro assunto que deixaremos para uma outra aula no momento oportuno, tudo bem? Existe então essa figura do autor, existe a obra, o texto em si, e existe o leitor. Edgar Allan Poe, como era um sujeito extremamente cerebral, e ele deixa isso muito claro, não só na parte ficcional, mas como na parte ensaística, ele quer imprimir uma espécie de domínio sobre os efeitos que recaem sobre o leitor. E nesse sentido, para que esse domínio, para que aquilo que o autor planejou chegue de maneira intensa no leitor, a obra, que é o elemento que está no meio, não pode ser nem muito extensa, nem muito longa e nem muito curta, porque senão a unidade de efeito fica comprometida. Se for muito longa, a vida comum, a vida prosaica e trivial, se entremeia, né? Ficou meio estranho, né? Entra no meio, melhor dizendo, da própria unidade de efeito estético do texto que está sendo lido. Ou seja, o que isso significa na prática? Se eu tiver que me levantar e fazer outras coisas enquanto estou lendo um conto, por exemplo, porque ele é muito longo, eu preciso, sei lá, ir dar banho nos meus filhos ou bater um tapete lá fora, tá? Perdoem os exemplos tão triviais assim, mas é o que me ocorre nesse momento. Isso significa que a unidade do efeito se perde porque a vida mesma entrou no meio, entenderam? Por isso ele diz, é fundamental então que um bom conto e um bom poema sejam lidos de uma só assentada. Eu sentei para ler e agora eu só me levanto depois que concluí a leitura. Ou seja, tem que ter uma extensão perfeita. Ele diz, entre 1 hora e 2 horas no máximo. Para nós isso é uma eternidade, né? Ficar 1 ou 2 horas sem consultar o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, sei mais lá o que, é quase que uma eternidade, mas para a época de Edgar Allan Poe, século XIX, era tempo suficiente para que a unidade do efeito de fato pegasse em cheio o leitor. Vocês viram que eu pegasse em cheio e fiz esse gestual, né? De soco. Julio Cortázar, o escritor então argentino de origem belga, excelente contista, professor de literatura também, que inclusive tem esse livro, foi publicado em 2015, né, pela Civilização Brasileira, Aulas de Literatura em Berkeley, em 1980, ele vai fazer comparações muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte, se fôssemos para comparar os gêneros narrativos com o boxe, né, aquele esporte, né, de luta, ele diz o seguinte, o romance nos vence o leitor por pontos, ou seja, ocorre em todos os rounds, né, os rounds, né, se você preferir, e no final tem a contagem de pontos. O conto vence o leitor por nocaute, ou seja, pega em cheio, justamente porque é necessária esta unidade de efeito para que o efeito seja substancial no leitor e de fato pegue em cheio. Por outro lado, ele faz outra comparação muito interessante. Se fôssemos para comparar os gêneros narrativos com artes visuais, por exemplo, ele vai dizer, o romance pode ser comparado ao cinema, uma narrativa relativamente longa, em que, se o cineasta, o roteirista, vai inserindo outros elementos, a narrativa vai ficando mais complexa e normalmente ela fica melhor. O romance é assim, vai dizer Cortázar, é uma obra aberta e ele usufrui inclusive desse conceito do Umberto Eco, um grande teórico, crítico e romancista também falecido há pouco tempo, se eu não me engano no ano passado. Por outro lado, ele diz, o conto, se fôssemos comparar, né, pegando essa analogia das artes visuais, ele vai dizer, o conto é a fotografia, que com um enquadramento correto, com a luz correta, e eu paro aqui porque eu sou leigo na área de fotografia, com o enquadramento correto, com a luz correta, com o frame correto, né, para pegar de novo o gancho lá do cinema, a pessoa que está diante de uma fotografia fica pensando o que havia antes, o que havia depois, o que havia à esquerda, o que havia à direita, qual que é a narrativa que está por trás dessa fotografia, ou seja, a fotografia conduz o leitor para fora dela, o conto conduz o leitor para fora dele, e nesse sentido o leitor é muito, mas é muito importante, talvez até mais importante do que o romance, neste sentido específico, para complementar aquilo que o conto, porque é brevemente extenso, não diz.
Sendo assim, o conto é mais intenso do que extenso, ou seja, tem a sua tensão, a sua força dramática dentro de si. O romance é extenso, ou seja, a sua tensão está diluída, está dissolvida em um tempo maior, em um espaço maior, num número maior de personagens e assim por diante. Eu gostaria agora, pessoal, de ler um trecho então de uma aula do Julio Cortázar a respeito então do conto. Prestem atenção. Certa vez, falando com fotógrafos profissionais, senti até que ponto essa imagem é válida, porque o grande fotógrafo é o homem que faz essas fotografias de que nunca nos esqueceremos, em que o enquadramento tem algo de fatal. Esse homem tirou essa fotografia deixando dentro dos quatro lados da foto um conteúdo perfeitamente equilibrado, perfeitamente arquitetado, perfeitamente suficiente, que basta a si mesmo e que, além disso, e isso é a maravilha do conto e da fotografia, projeta uma espécie de aura fora de si mesmo e deixa a inquietude de imaginar o que havia além, à esquerda ou à direita. Para mim, as fotografias mais reveladoras são aquelas em que, por exemplo, há dois personagens, o fundo de uma casa e em seguida, talvez à esquerda, onde termina a foto, a sombra de um pé ou de uma perna. Essa sombra corresponde a alguém que não está na foto e, ao mesmo tempo, a foto está fazendo uma indicação cheia de sugestões, apelando para a nossa imaginação como se nos dissesse: o que havia ali depois? Há uma atmosfera que, partindo da fotografia, se projeta para fora dela, e acho que é isso o que dá a grande força dessas fotos, que nem sempre são tecnicamente muito boas, nem mais memoráveis que outras. Há as que são muito espetaculares, que não têm essa auréola, essa aura de mistério. Como o conto, são ao mesmo tempo uma estranha ordem fechada que lança indicações que nossa imaginação de espectadores ou de leitores pode recolher e transformar num enriquecimento da foto. Assim então, pessoal, eu encerro essa aula com essa citação fantástica do Julio Cortázar, que nos faz pensar a respeito do gênero conto e, como intérpretes, como analistas de contos, a gente precisa estar muito atentos, né, a essa parte, a esses elementos. Que indicações no conto que, por ser breve, indicam para fora dele, que extrapolam a região do meramente escrito, do meramente verbal. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente conversa mais nas aulas ao vivo. Um abraço para vocês e até logo.